Não sei quanto a você, mas eu estou extremamente empolgado porque após 11 anos um famoso circuito brasileiro ressurge das cinzas e volta para o mapa do automobilismo nacional. E esse circuito tem muita história e inclusive já recebeu a Fórmula 1. Claro, eu vou contar um pouco da história do Autódromo de Brasília, conhecido como Autódromo Internacional Nelson Piquet. A construção do Autódromo de Brasília, ela está interligada com a construção da cidade de Brasília, quando construíram a capital nos anos 60, porque Brasília ela foi concebida para representar a modernidade, o futuro e a ambição de um Brasil que olhava para frente. E em um país que estava crescendo pouco a pouco a cultura do automobilismo, eles construíram esse autódromo para não só sediar as competições locais, mas também colocar a capital Brasília no mapa do automobilismo mundial, emulando cidades como São Paulo, que já tinha o Autódromo de Interlagos. E aí eles escolheram um local próximo ao Lago do Paranoá, que é um espaço que você permitia a criação de uma pista rápida e desafiadora com a infraestrutura necessária para receber grandes eventos. O autódromo ele foi oficialmente inaugurado em 1974, recebendo o nome de Autódromo Presidente Médici, que era uma homenagem ao presidente do Brasil daquela época. E aí a ambição desse circuito era justamente sediar o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Porque naquela época o Brasil ainda vivia o auge com os primeiros títulos do Emerson Fittipaldi. Assim, em 1974, após a sua inauguração, o Autódromo de Brasília sediou uma corrida teste de Fórmula 1. Um evento para avaliar se eles tinham a infraestrutura necessária para sediar o Grande Prêmio do Brasil. Essa corrida, se vocês pesquisarem no YouTube, coloquem na barra de busca como Grande Prêmio Presidente Médici. E ela foi uma prova que se mostrou extremamente rápida, com longas retas que permitiam aos carros atingir velocidades altíssimas. A reta dos boxes e a curva da vitória, que era conhecida como curva S do Pinheirinho, eram dos pontos de destaque. Quem venceu aquela corrida foi o Emerson Fittipaldi, pilotando a sua McLaren M23. Apesar do sucesso esportivo e da empolgação, o sonho de sediar o GP Brasil de Fórmula 1 em Brasília não se concretizou, porque nós tivemos alguns problemas de logística de transporte de equipes, a infraestrutura ainda não estava incipiente na capital para receber um evento daquela magnitude, e a consolidação do GP em Interlagos, que já sediava o Grande Prêmio do Brasil, fez com que o foco já permanecesse em São Paulo. Embora a Fórmula 1 não tenha se estabelecido, o Autódromo de Brasília se tornou um pilar fundamental para o automobilismo nacional, principalmente para a Stock Car. E essas corridas de Stock Car, que eu acompanhava principalmente na minha infância, sempre proporcionou corridas emocionantes, sempre tinha muitas trocas de vácuo, principalmente porque as etapas em Brasília elas aconteciam no autódromo do Anel Externo, que era um circuito de alta velocidade com bastante pega. Fora as outras categorias nacionais que recebiam corridas em Brasília, como Fórmula Truck, Copa Montana e também o Campeonato Brasileiro de Marcas. E aí, em 95, esse autódromo, que tinha o nome do Presidente Médici, foi rebatizado como o Autódromo Internacional Nelson Piquet, piloto tricampeão da Fórmula 1, que teve as suas raízes justamente em Brasília. E aí o autódromo ficou sediando essas categorias nacionais da Stock Car até que em 2013, com uma parceria com o governo do Distrito Federal, anunciaram que a corrida da Fórmula Indy que estava acontecendo no circuito do AMB em São Paulo migrasse para o circuito de Brasília. E para isso, o autódromo teve que ser completamente reformado para receber a categoria norte-americana. Foi um investimento muito alto, com uma maciça propaganda, inclusive da Band, que transmitia aquele grande prêmio naquela época. Prepare-se. Em 2015, os motores vão roncar na capital do país. 300 milhas de pura adrenalina. Pela primeira vez, Brasília será palco da categoria mais veloz do automobilismo mundial. Venha acelerar com a Band. Brasília Indy 300. Só que
não terminou com um final feliz, porque em 8 de março de 2015, as obras foram abruptamente interrompidas e esse projeto da Indy 300 Brasília foi cancelado. E entre os motivos de cancelamento envolvia questões financeiras e de logística também, fora o cenário político que se vivia naquela época, que era bastante conturbado. E aí o circuito ficou abandonado por muitos anos, até que em 2022 a gestão do circuito foi repassada para o Banco de Brasília, que prosseguiu com as obras do autódromo em 2024 com o objetivo de novamente receber as categorias nacionais, como a Stock Car. E aí as obras foram feitas e em 2025, nesse final de semana que eu estou gravando este vídeo, volta a Stock Car ressurgindo com o circuito após 11 anos. E infelizmente esse ressurgimento não começou da melhor maneira possível, porque nós tivemos um acidente muito forte nos treinos livres entre dois pilotos que mostrou a fragilidade desses novos carros SUVs da Stock Car. Nesse circuito, Paulo Gomes foi o piloto que mais ganhou em Brasília com 7 vitórias, Ingo Hoffmann logo atrás com 6 vitórias, e o piloto em atividade que tem mais vitórias é o Kaká Bueno com 3 vitórias. E se você tiver a oportunidade de conhecer o traçado de Brasília, você pode correr no Automobilista 2, que apresenta as duas variantes, tanto o traçado misto, que a Fórmula 1 correu em 1974 e seria o traçado que a IndyCar iria correr na Indy 300 Brasília, como também tem o traçado do anel externo, que é justamente o meu preferido, onde você tem curvas de altíssima velocidade e que vale a pena você experimentar.